Olá, turminha linda do meu coração, como estão vocês hoje, meus amores? Espero que todos vocês aí do outro lado estejam bem, alegres, contentes, felizes, de boa, só curtindo as férias de montão, seja em casa, seja passeando na casa de algum parente, seja viajando, seja na rua do bairro onde você mora aí com seus colegas, amiguinhos, não importa o que você está fazendo e com quem você está fazendo. O que importa é que Jesus e o Espírito Santo estejam aí do seu lado te fazendo companhia também. Bom, turminha, hoje eu trouxe para vocês uma história missionária linda, maravilhosa, com o título Entregando o Coração para Deus. É a história real de um grande ídolo do basquete americano chamado David Robinson. Eu tenho certeza que os meninos aí que são fãs de basquetebol, tenho certeza que já ouviu falar deste jogador, porque lá nos Estados Unidos ele é muito famoso. Então vamos ouvir um pouquinho sobre a história da vida dele. Eu vou estar contando aqui para vocês a história dele de forma resumida, porque é uma história linda, muito bonita mesmo. Uma história assim de uma pessoa que conquistou as suas metas. E aí, depois, se você tiver interesse de saber mais sobre a vida deles, vai lá no Google, digita o nome dele que vocês vão ver todos os pormenores da vida dele, tá bom? Então, vamos lá, a nossa história de hoje, sabendo por que tem esse título, Entregando o Coração para Deus. Então, ó, com apenas 7 anos de idade, David sentava à mesa de estudo e rabiscava frações, divisões e multiplicações que outras crianças da sua idade nem sequer tentavam resolver. E os pais dos professores de David já haviam percebido que ele era muito inteligente. Então, desde a primeira série, né, que aqui para nós é o primeiro ano, então David foi matriculado em uma escola para alunos superdotados. E o David amava aprender e resolver problemas matemáticos, especialmente quando trabalhava a divisão, a multiplicação de números difíceis e com frações também. E quando o David já estava com aproximadamente 11 anos, sua mãe sempre o levava ao mercado para ajudá-la a calcular quanto custaria os diferentes alimentos, né, que ela precisava comprar, considerando o peso com o valor do alimento. E parecia que na cabeça do David fazia desse clique, clique, clique. Parecia que tinha uma calculadora, o cérebro dele trabalhava como uma calculadora. E ele podia fazer a conta da compra antes mesmo da mãe passar no caixa. E aí, com apenas 14 anos, o David teve aulas de informática do nível universitário. Olha só, ele estava só com 14 anos, ele já estava estudando junto com os universitários. E certo dia, David Robinson teve um desafio ainda maior. Um pouco antes de fazer uma rápida viagem pelo mar, o seu pai, que era um oficial da Marinha dos Estados Unidos, comprou um kit para montar uma televisão. E enquanto seu pai estava fora, né? David, com apenas 15 anos, pensou: isso daí parece simples demais. E logo ele montou uma TV inteirinha e ela funcionou perfeitamente. E quando voltou para casa, o seu pai não ficou muito surpreso. Ele sabia que seu filho tinha habilidades para entender as instruções e fazer a TV funcionar. E o proprietário da loja que vendeu o kit e ouviu falar sobre o que havia acontecido, pediu para o David consertar uma televisão quebrada que ele tinha lá na loja dele. E apesar do David ser rápido para aprender, ele não sabia tudo. Sobre quem? Sobre Deus. Seus pais eram cristãos e a sua família frequentava uma igreja. Ele sabia que Deus é o Criador do universo e que o Filho de Deus, Jesus Cristo, teve que morrer para pagar
pelos pecados do mundo, e David fazia bem tantas coisas que realmente nunca pensava muito sobre a necessidade de que seus pecados fossem perdoados. Então, ele não entendia muito bem o fato de ter nascido pecador e precisava de um salvador, porque David era um filho obediente a seus pais, era admirado por seus amigos, porque era um bom aluno. Afinal, realmente não parecia que ele precisava mais do que isso. Ele achava na cabeça dele, né? E ele desfrutava a vida com a sua maravilhosa família, com seus pais, a sua irmã Kim e seu irmão Chuck. E como adolescente feliz e ativo que era, além de resolver difíceis problemas de matemática e trabalhar com eletrônicos, David também gostava de outras coisas. Ginástica olímpica era o seu esporte favorito, especialmente as barras paralelas. Embora ele também encontrasse tempo para jogar golfe, basquete, beisebol, futebol americano e tênis em competições ali locais da cidade onde ele morava e da escola. Quando cursou o ensino médio, mesmo que já tivesse com quase 1,85 m de altura, olha só, David desistiu de jogar no time de basquete, porque aquela atividade interferia nas suas lições de casa e, particularmente, ele não gostava tanto assim daquele esporte, né? E em seu último ano no ensino médio, David cresceu ainda mais, atingindo 2 metros de altura. E na ocasião, ele estava estudando em uma escola nova, pois seu pai havia se aposentado da Marinha e sua família havia mudado para o norte da Virgínia, perto lá de Washington, D.C. Certo dia, na escola nova, o treinador de basquete parou o David no corredor e falou para ele: "Filho, você poderia vir ao meu escritório por um momento?", pediu o treinador. E aí ele: "Claro, né?", ele respondeu. "Você joga basquete?". Aí ele falou: "Eu joguei um pouco, mas eu não estou assim tão bem em forma para jogar basquete", o David falou para o treinador. "E você gostaria de jogar no time da escola?", o treinador perguntou para ele. O David respondeu: "Posso fazer uma tentativa, né?". E como nunca havia jogado basquete por muito tempo, ele só jogava assim brincando quando era mais novo, David não sabia que o basquete tinha muitas regras. E logo, porém, ele participou do seu primeiro jogo de basquete na escola. Cesta, 2 pontos. Cesta, 4 pontos. 6, 8, 10, 12, 14. David marcou 14 pontos e ainda fez rebotes para o seu novo time. E nem parecia que ele não havia jogado basquete durante tão pouco tempo. O jogador inexperiente não desistiu, porque embora não tivesse levado o jogo assim tão a sério, como jogador do time, ele deu um forte apoio nela para o seu time. E naquele ano, David fez uma média de 15 pontos e 12 rebotes por jogo. E nada mal para um jogador novo, né? Que não tinha experiência nenhuma. E com o passar do tempo, David cresceu mais 14 centímetros, atingindo 2 metros e 14 de altura. Ainda antes que a última temporada de David terminasse, uma das pessoas da multidão que assistiu o jogo foi o treinador do time da Marinha. Ele havia ouvido falar sobre o talentoso canhoto que estava no último ano do ensino médio e foi à escola para ver o David jogar. Era um olheiro lá da Marinha. E o treinador não sabia que David já havia se candidatado para a Universidade da Academia Naval dos Estados Unidos, lá em Anápolis, em Maryland. As notas mais altas de David para o teste da entrada da universidade estavam acima da média, porque ele era um aluno superdotado. Era entre 1.320 e 1.600, era mais do que suficiente para que ele fosse aceito. E David tinha mais do que 600 pontos além do necessário para jogar basquete,
pela escola. Então, seu plano, porém, era estudar eletrônica e não jogar basquete pela universidade. E certamente não ser um jogador de basquete profissional depois de formado. David queria aprender a ser mais disciplinado e também queria ter uma boa educação. Ele sabia que precisava frequentar uma boa universidade e estudar mais do que pudesse para ter uma profissão de sucesso como oficial da Marinha. Ele queria seguir os passos do seu pai, exercendo uma carreira semelhante à que seu pai havia exercido na Marinha. Então, certo dia, o David recebeu uma carta com uma novidade emocionante. Você foi aceito como aluno da Universidade da Academia Naval dos Estados Unidos em Annapolis, Maryland. Você acha que o David foi aceito na Academia Naval em função das suas notas e em função de ser um bom jogador de basquete? É lógico, ambas as coisas. Vocês já viram assistindo filme assim, né? O filme, série americana, como os alunos se empenham, ficam todo felizes quando eles recebem aquela carta falando que foi aceita na universidade? Foi o que aconteceu com o David. A Academia Naval ensinaria muitas outras coisas para o David, como você conduzir o navio, como pilotar um avião, que grandes 4 anos de aprendizado. Depois deles, a formatura. Então, David prestaria 5 anos de serviço à Marinha. Aquilo era exatamente o que David planejava fazer. Então, ficar os 4 anos ali na universidade, aprender tudo que podia e depois já ingressar e fazer os 5 anos como militar, dentro da academia. E tudo parecia seguir como David havia planejado. Ele obedecia a tudo que diziam para ele fazer lá na Marinha. Hora de comer, hora de dormir, luzes apagadas, hora de ir para a cama. Então, marche, David, marche. Ele marchava. Tudo que mandava ele fazer, ele fazia. Porém, David não sabia que havia uma pessoa muito importante a quem ele não estava obedecendo. Ele ainda não havia confiado no Senhor Jesus como seu Salvador. Apesar disso, porém, ele se dedicava aos seus estudos e era uma boa pessoa. Ele continuava a precisar de alguém, do Senhor Jesus, para fazer uma diferença real na sua vida. Uma diferença transformadora para o restante da sua vida. O Senhor Jesus também quer fazer uma diferença real na sua vida e também, criança, assim como fez na vida do David. Ele faria isso, né, na vida do David, se ele fizesse o que, né, nós vamos ver que é a verdade central que o David aprendeu, que está aqui na Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 22 e no versículo 37, está escrito bem assim, ó. E Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, o David, ele ainda não amava o Senhor Deus desta maneira. Aí o David pensou, né, sobre como a sua vida ia bem. Ele era um bom aluno, fazia muitas coisas certas. Ele era uma pessoa boa, tinha valores muito altos e bom comportamento. Talvez ele pensasse, será que todas as boas coisas, todas essas coisas boas que eu pratico vão me levar para o céu? Era o que ele pensava, só que ele não entendia, né, que o que está escrito lá em Romanos 3:23, que todos pecaram. Somente uma pessoa viveu no mundo que era perfeito, sem nunca pecar, Jesus Cristo, que é essa pessoa. E quem diria dele que ele precisava crer no perfeito Senhor Jesus para perdoar o seu pecado? Logo, a vida de David mudaria. Ele, de soldado em treinamento para oficial da Marinha, e outras coisas também mudariam na sua vida. E uma das mudanças que ocorreram na vida do David aconteceu quando ele foi escolhido para jogar pelo Midian
Ai, este nome é difícil do professor Esther entender, né? Que eu não falo inglês, mas é Midshipmen, time de basquete da Marinha. Mais uma vez, David aprendeu tudo muito rápido. Ele treinou muito para aprender a jogar bem, drible, arremesso, defesa, rebote. Logo, sua maneira de jogar começou a melhorar e ele marcou muitos pontos para o seu time e obteve boas notas na sala de aula. Depois da sua primeira temporada, o treinador do David disse para ele: "Você tem chance de ser um dos melhores jogadores de basquete. Você, porém, precisa querer ter sucesso e trabalhar muito nisso." E durante o verão, o David pensou sobre as palavras do seu treinador. Tenho chance de ser um dos melhores jogadores de basquete? Ele ficou pensando. Ele poderia ser o melhor? Muitas outras coisas poderiam mudar. E aí o David sentou lá na sua mesa de estudo e escreveu metas que ele esperava realizar no basquete até o final do seu curso na universidade. Daí ele colocou lá nas metas dele: somar 1.000 pontos, fazer 600 rebotes e jogar em um torneio da NCAA, que é o campeonato universitário, né? A temporada seguinte de David na quadra de basquete valeu a pena. Como estrela central do time, ele fez muitas cestas e pegou mais rebotes, e ele passou a ser reconhecido como um dos melhores jogadores jovens do país. Mas ele amava a Deus de todo o seu coração? Ainda não. O Midshipmen foi notado pela NBA, né, que é a Liga Nacional Americana de Basquete. E no final daquele ano, David havia feito uma média de 28,2 pontos, a terceira melhor marca do país, e 11,8 rebotes por jogo. Ele era um grande jogador de defesa e sempre impedia que os jogadores do outro time fizessem cestas. E ele se classificou em primeiro lugar do país em rebotes por jogo. Olha só. E certo dia, um ex-jogador profissional foi e disse a David: "Você poderia ser um jogador profissional da NBA." E David riu daquela ideia, né? E no final do seu segundo ano na universidade, o David alcançou as metas que ele havia feito como calouro. Então, ele fez uma nova lista de metas. E a nova lista do David incluía 2.000 pontos, pegar 1.000 rebotes e ser reconhecido como um dos melhores jogadores dos Estados Unidos. E ele pensou que provavelmente aquelas metas eram as mais altas que ele poderia alcançar, mas ele decidiu trabalhar para alcançá-las. E você acha que o David conseguiu alcançar as suas metas? Sim! Em seu terceiro ano de universidade, David foi escolhido como um dos melhores jogadores dos Estados Unidos. E no seu quarto e último ano da universidade, ele alcançou suas melhores metas e na oportunidade seguinte, ele escreveu: "Quero ser o melhor jogador do país." E foi classificado, né, como o melhor jogador universitário do país. Então, o David recebeu outras honras, como o Prêmio Sullivan, entregue ao melhor atleta armador. David desafiou meninos e meninas, né, em seu discurso de premiação, que era para eles ficarem longe das drogas. E daí depois de dezenas, né, que ele deu essa entrevista, dezenas de crianças cercaram ele para receber autógrafo dele, tirar fotos. E antes de assinar seu nome, ele escreveu uma mensagem para todas aquelas crianças que foram tirar foto com ele, seus fãs. Ele escrevia bem assim: "Fique na escola, David Robinson." E naquela época, alguém foi e perguntou para o David, né: "Você teria interesse em ser transferido para outra universidade? Se você fosse transferido para outra escola, você não teria que servir a Marinha durante 5 anos depois da sua formatura", que era a meta que
o David tinha colocado lá para cumprir. E o David conversou com seus pais e com outras pessoas as quais ele respeitava. E o que vocês acham que o David fez? David se lembrou do compromisso que havia assumido com a Marinha. E ele sabia que a coisa certa a fazer era cumprir o que ele havia prometido. Então, ele decidiu que continuaria na academia naval, ainda que isso implicasse ele perder a oportunidade de jogar basquete profissional pela NBA. E muitos colunistas, né, e jornalistas da época descreveram o David como leal, como comprometido e como tendo um excelente caráter. E David se tornou o herói do basquete da academia. Além disso, por causa da maneira como ele agiu e das coisas que ele fez, muitos disseram que ele também era um herói em seu caráter. Mas David amava a Deus de todo o seu coração? Ainda não. David honrou o compromisso que havia feito à Marinha. Ele mostrou que era uma pessoa muito boa. Ele, porém, era bom o suficiente para ir para o céu? Não. Ele precisava de um Salvador. E o David ganhou muitas outras honras. Ele estabeleceu novos recordes na academia naval, maior número de pontos de rebote, maior em porcentagem de cestas convertidas. Quando seu curso na universidade terminou, David agora deveria servir como oficial da Marinha por 5 anos. E disseram a David, porém, que haveria uma possibilidade, né, dele ser liberado do seu compromisso, em função da perspectiva dele ser um jogador de basquete profissional. E naquela ocasião, diversos times profissionais estavam interessados em contratar David para suas ligas, né? Mas o David tinha muitos interesses e habilidades que favoreciam uma boa profissão. Ele não queria continuar a sua carreira como basquete. Ele gostava do basquete, tudo, mas ele queria o quê? Ele queria servir na Marinha como o seu pai. E ele gostava também, né? Tinha outras coisas que ele gostava, como tocar música clássica no piano, saxofone. Ele gostava de literatura. Mas qual profissão vocês acham que o David escolheria? Então, aconteceu algo que mudou o seu futuro na Marinha. Porque ele falou, não, eu me comprometi, eu quero ser oficial da Marinha, eu quero mexer com a parte de eletrônica dentro da Marinha. Mas, quando o David, né, acabado ali o seu tempo de universidade, que ele foi para cumprir os seus 5 anos agora na academia, veio uma bomba para o David. Alto demais! O novo secretário da Marinha declarou para o David, como você tem 2 metros, mais de 2 metros de altura, você não vai caber nos apertados submarinos da Marinha. Então você tá fora. Olha só, o oficial da Marinha disse a David que ele só teria que servir a Marinha por mais 2 anos, né? Porque ele estava em idade militar. Então, depois desses 2 anos, ele poderia jogar para a NBA. E ele poderia se tornar um jogador de basquete profissional. Então, a Marinha também permitiu que o David pudesse ser contratado por um dos times profissionais da NBA, porque os times estavam tudo de olho, né? Os olheiros tudo queriam o David, a gente quer o David, quer o David. Só que o David só jogava lá na Universidade da Marinha que ele estava. E aí, o time de Santo Antônio Spurs de Houston, no Texas, quis tanto contratar o David que ele foi escolhido no primeiro dia que eles abriam a listagem. E a escolha deles foi anunciada. Pivô David Robson, da Academia Naval dos Estados Unidos. O David recebeu a maior oferta de contrato da história do basquete daquela época. E sendo assim, o David terminou seu tempo na Marinha e depois passou a fazer parte dos jogadores da NBA. E um ano se passou, então,
durante seu segundo ano na NBA, o David percebeu algo muito importante que ele havia perdido em sua vida. O David falou: quando eu entrei para a NBA, eu pensei que era cristão. Sempre fui um cara muito bom, especialmente porque eu não saio para fazer coisas erradas. Mas apesar de ter crescido numa família cristã que amava o Senhor Jesus, David nunca havia recebido o Senhor Jesus como o seu Salvador. E na NBA, porém, com muito dinheiro, né? Muita fama e outras coisas, passaram a fazer o quê? Parte da vida dele. Eram muitas tentações. Mas o David, porém, né? Ele sabia que todas aquelas coisas não eram tão importantes quanto ter um conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E ele recebeu alguns materiais bíblicos, né, ali, de alguns jogadores que eram cristãos, e ele percebeu que ele deveria ler e estudar a Bíblia. E certo dia, Greg Ball, obreiro do ministério cristão, foi à casa do David para conversar com ele e perguntou: você ama Deus? Né? O Greg perguntou para ele. Ele: sim, eu acho que sim. Quanto tempo você passa orando, falando com ele e lendo a sua palavra? Aí no início o David quis, né, fugir da pergunta, respondendo: eu tenho uma Bíblia, mas eu não leio muito não. Aí o Greg perguntou: David, você separa tempo para conhecer as pessoas a quais você ama e ter um coração cheio de amor por elas? Aí, de repente, o David entendeu que ele sabia que não tinha um coração cheio de amor por Deus. E naquele dia, o David percebeu que o Senhor Jesus o amava, porque havia morrido por ele. Ele admitiu que não poderia ir para o céu por si mesmo, apesar de ter uma vida boa e de ser tão bem-sucedido. E você acha que Deus perdoou David naquele dia? Sim, isso mesmo. E o David foi e orou: Senhor, eu quero aprender tudo o que puder sobre o Senhor. Eu quero entregar tudo que eu tenho para o Senhor. Entregar uma medalha de ouro ou um contrato milionário de basquete profissional. Tudo eu quero entregar nas suas mãos. E o David não poderia fazer nada por ele. Ele entendeu isso, que agora Deus, o maior prêmio que ele poderia receber seria o quê? Seria a sua salvação e ir morar no céu. Então, David ganhou mais que o ouro. Ele sabia que Deus havia dado a vida eterna a ele e que um dia ele viveria no céu com Deus. E o David passou a amar a Deus de todo o seu coração. Assim, ó, como está aqui no nosso versículo de hoje. Aí ele entendeu isso, ó. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mateus 22 e 37. Então, depois disso, né, que o David agora entendia que ele aceitou o Senhor Jesus no coração, a vida do David foi completamente transformada. Ele sabia que Deus havia perdoado seus pecados e queria dar honra e graças ao Senhor Jesus por tudo o que Deus havia permitido que acontecesse em sua vida. Então, ele também queria ajudar os outros a conhecerem o Senhor Jesus. E outras coisas mudaram na vida de David. Logo, ele se casou com Valerie, que também amava o Senhor Jesus como Salvador. Alguns dos momentos mais felizes da vida de David foram passados com sua esposa, com seus filhos, lendo a palavra de Deus juntos. E aí, né, um dia ele disse numa palestra: minha esposa é a pessoa mais importante deste mundo. Tenho a grande responsabilidade diante de Deus de cuidar dela. Somente meu relacionamento com Deus é mais importante do que o meu relacionamento com a minha esposa, e em seguida meus filhos são a minha prioridade.
Quero ensinar a palavra de Deus a eles, orar com eles e cuidar deles. Gosto muito de basquete, mas o basquete fica depois do meu relacionamento com Deus e com a minha família. E aí, vocês acham que para o David ter ganhado uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 1992 em Barcelona, na Espanha, com o time que foi chamado Dream Team, né, o time dos sonhos de basquete dos Estados Unidos, formado por grande astro da NBA, foi mais importante que o Senhor Jesus na vida dele? Não. E quanto a ter recebido o prêmio de jogador que mais valioso, que mais contribuiu para a vitória do time, como o melhor jogador da NBA em 1995, por ter jogado num time de basquete profissional. Vocês acham que isso para ele foi mais valioso que Deus? Ter feito muitos comerciais de televisão, ganhado muito dinheiro, ter ficado famoso, ter gravado várias coisas para televisão. Quando David ainda estava na universidade, ele havia colocado nas suas metas lá ser o melhor jogador de basquete do país. E ele foi. Para David, esta meta foi a mais importante de todas. Mas você acha que isso para ele foi mais importante do que amar e honrar a Deus? Não. Para David, nada tem sido mais importante do que Deus, a sua esposa e seus filhos. David tem seguido pelos caminhos de Deus, amando as coisas a quais Deus ama de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Bom, turminha, mas antes, né, que o David pudesse amar a Deus de todo o seu coração, ele confiou em Deus. Porque Deus fala, né, em João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, David, ele admitiu a Deus que era pecador e cria que Jesus morreu na cruz e que ressuscitou dos mortos, isso é, viveu de novo. E agora David compartilha as boas novas sobre o Senhor Jesus com seus companheiros de equipe, crianças, grupos de jovens e grupos de igrejas e escola. Ele quer que meninos e meninas, jovens e adultos creiam que o Senhor Jesus é como seu Salvador. Experimente essa mudança de vida, vivendo de maneira a ter valor para o Senhor Jesus e honrar a Ele. Então, se você aí do outro lado já creu no Senhor Jesus como seu Salvador, para perdoar seu pecado, você pode, assim como David, ter a sua vida transformada. E se você ainda não fez, eu agora vou fazer uma oração e você ora aí junto comigo, bem assim, ó. Senhor Jesus, pode fazer em silêncio aí a sua oração. Senhor Jesus, eu confesso que sou pecador. Eu agora entendo que só o Senhor é capaz de perdoar os meus pecados e de me dar a salvação. Senhor, eu creio com todo o meu coração que o Senhor morreu na cruz para mim, que eu pudesse ter vida, para que eu pudesse ter os meus pecados perdoados, e que o Senhor ressuscitou e viveu de novo, para que eu fosse perdoado. Então, Senhor, me ajude a fazer o que é certo, entra no meu coração, venha ser o meu Senhor e Salvador, para que um dia eu possa viver no céu contigo. Em nome de Jesus, amém. Então, se você já creu no Senhor Jesus como seu Salvador, ele promete em Hebreus 13:5. Ele fala, nunca, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Você pode pedir a Deus para te ajudar a amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E é só você, todas as vezes que você fizer alguma coisa errada, você
pode fazer o quê? Orar, pedir para ele, né, perdoar os seus pecados e confessar, porque em 1 João 9 fala: se confessarmos nossos pecados, Deus, o Pai, é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Então, quando você ama a Deus de todo o teu coração, ele deve ter o primeiro lugar em sua vida, em tudo que você faz. Então, não se esqueça, né, de ter esse versículo memorizado aí, ó. Quando outros virem que você ama a Deus, talvez queiram que você diga a eles como também pode conhecer o Senhor Jesus como Salvador. Assim como David Robson, ele é até hoje um grande astro, né? Agora não joga mais do basquete, mas muito honrado lá nos Estados Unidos, e ele vai por todo o país fazendo palestras, né? E as pessoas querem conhecer, né, a vida dele, e ele fala como Jesus transformou a vida deles. Bom, turminha, eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa história maravilhosa desse jogador de basquete americano, David Robson, tá bom? Procura saber mais sobre a vida deles, porque às vezes a gente vê, né, o jogador, né, agora como nós estamos em época de Copa do Mundo, a gente vê tantos jogadores lá jogando nos times de futebol. Às vezes a gente, né, as pessoas escarnecem, ri, tira sarro daqueles que vai lá, oferece o gol para Jesus, oram, buscam a Deus e acha assim uma coisa, nossa, absurda. Mas se eles estão ali, eles conseguem a vitória, às vezes você não sabe, porque Deus está dando a vitória para eles. Então, que assim como a vida do David Robson, né, e de muitos outros atletas que são cristãos, que sirva de inspiração para vocês. Não se inspirem em pessoas que não têm Deus na vida, que às vezes ficam, né, na internet, que hoje tudo gira em torno da internet, das redes sociais, que às vezes não tem um bom exemplo. Siga exemplo de boas pessoas, pessoas que têm Deus dentro do coração, que têm as suas vidas transformadas por Jesus, assim como David Robson, para que vocês se inspirem neles, na carreira deles, e não na carreira dessas pessoas que às vezes não. Você, quando vai lá, começa a procurar saber da pessoa, a pessoa não é uma pessoa de boa índole, não tem uma boa índole, não tem um bom caráter, não tem o caráter de Cristo, não é? Então, espero que vocês tenham gostado dessa história maravilhosa. E eu trouxe aqui uma musiquinha para cantar, ó. Por quê? O David, ele conseguiu todas as suas vitórias, por quê? Por causa de Jesus, ó. A vitória para mim, a vitória para mim, pelo sangue do Cordeiro, a vitória para mim. Vencer, 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 vencer. Pelo sangue do Cordeiro, eu irei vencer. Então, você aí do outro lado, também que já aceitou Jesus no seu coração, pode ter certeza que com Jesus do seu lado você vai ter vitória. Bom, turminha, esse foi a nossa história missionária de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E eu espero vocês no nosso próximo encontro. Entra aí no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve, aperta lá o sininho na opção todas, para que todas as vezes que a professora Esther postar um vídeo, o YouTube notifique vocês, tá bom? Curte, comenta, compartilha com aquele seu amigo que gosta de basquete também. Comenta aí se você gosta de basquete, se você já tinha ouvido falar desse jogador, se você já conhecia a história dele, tá bom? Um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro. E continue aí curtindo as férias de vocês. Tchau, tchau!